Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Luciana Norbiato, sou enfermeira, consultora de amamentação e a mãe do Heitor. Eu criei esse canal para poder partilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Então, se você gosta desses temas de maternidade, saúde da mulher e o cotidiano da mãe brasileira, já se inscreve no canal e deixa seu like que vai me ajudar muito na divulgação. Bom, para esse primeiro vídeo eu escolhi falar sobre o meu parto cesariano. Primeiro porque quando eu tava grávida, eu procurava muito no YouTube sobre vídeos com esse tema e eu encontrei muitos relatos de parto normal e pouquíssimos relatos sobre parto cesáreo. E os relatos que eu encontrava eram geralmente bem negativos. Então eu resolvi partilhar com vocês o meu parto, já que eu tive uma experiência muito positiva. E também partilhar com vocês o vídeo do meu parto, que é muito curioso, porque a gente conseguiu fazer o vídeo num ângulo bem diferenciado e algumas outras cenas engraçadas que a gente vai partilhar com vocês. Eu tive uma gravidez super tranquila, não tive grandes problemas durante a minha gravidez. E quando eu cheguei no final dela, eu sinceramente não sabia muito bem que tipo de parto que eu queria. Como enfermeira, claro que eu sempre defendi o parto normal, mas nem tudo na vida acontece do jeito que a gente imagina, né? Do jeito que a gente idealiza. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mais ansiosa daquelas que passa mal, que tem crise de ansiedade e passa mal de verdade. Fora isso, com 29 semanas de gravidez, eu tive um diagnóstico de pé torto congênito do bebê em um dos ultrassons que eu fiz. Eu fiz esse ultrassom, o médico me deu certeza que o bebê ia ter pé torto congênito e depois eu repeti esse ultrassom com mais 4 ou 5 médicos diferentes, fui pedir várias opiniões e nenhum desses médicos conseguia confirmar pra mim se o bebê ia ou não ia ter pé torto congênito. Todos eles falavam que tinha uma angulação diferenciada no pezinho do meu filho, mas que eu só ia poder saber, ter certeza no momento do parto, porque o bebê já estava muito grande e no ultrassom eles não conseguiam identificar direito como que estava a situação do pezinho dele. Dito isso, imagina só para a pessoa que é mega ansiosa descobrir que você vai ter que esperar até o momento do parto para descobrir se o seu filho tem ou não tem uma deformidade. Além disso, o meu pai teve pé torto congênito quando nasceu. Eu cresci ouvindo as histórias de como que foi o tratamento dele. Foi um tratamento longo, demorado, então eu já precisava me programar para como que ia ser o tratamento do meu bebê. Então, quando eu cheguei em 38 semanas, para vocês terem uma noção, eu já deixei agendado uma consulta com um ortopedista para um bebê que não tinha nem nascido e eu nem imaginava quando que esse bebê ia nascer. Olha o nível de loucura que a pessoa ficou. Bom, mas enfim, o que eu combinei com o meu médico? Como eu não sabia direito como que ia ser e como que ia ser a minha reação diante do trabalho de parto, eu combinei com ele que eu ia esperar para ver se eu entrava em trabalho de parto e quando acontecesse a gente ia ver o que ia acontecer, né? Cheguei a 38 semanas e 4 dias. Estava na minha casa, deitadinha na minha cama, já dormindo. E aí eu levantei pra fazer xixi. E aí eu fiz xixi, voltei pra cama. Passou uns 2 minutinhos assim e eu senti minha calcinha completamente molhada. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu levantei meio espantada, né? Afinal eu tava com 38 semanas e 4 dias. E eu não tinha visto tampão, nada, né? Eu fiquei procurando esse tampão, esperando esse tampão desde as 37 semanas e não vi tampão nenhum sair. E aí eu fui no banheiro e olhei e vi que realmente a minha bolsa tinha estourado. Eu olhei o líquido, né? E era um líquido claro, meio rosadinho, e eu fiquei tranquila. Nessas horas é bom você ser enfermeira, porque você consegue manter totalmente a calma. Mas eu não tava sentindo nada, eu não tava sentindo contração, não tava sentindo peso, nada. Não tinha nem, mal tinha tido contrações de treinamento. Fiquei super surpresa, porque eu imaginava que eu ia entrar em trabalho de parto quando eu tivesse já, sei lá, pelo menos 40 semanas, por eu ser primigesta, né? Mas tudo bem. Aí eu peguei o meu celular e mandei mensagem para uma amiga minha que é enfermeira e ela trabalhava no hospital onde o bebê ia nascer. E aí, pra minha sorte, ela tava de plantão naquela noite. Era por volta assim de umas 11, 11h30 da noite. Aí tentei ligar pro meu médico. Liguei pra ele por 2 vezes, tocou e caiu na caixa postal. Mas eu fiquei calma mesmo assim, porque tava tudo bem e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia acordar, ele ia ver minhas mensagens e ia entrar em contato comigo. Aí nessa hora eu lembrei que eu estava com meu cabelo sujo e eu não podia parir daquele jeito, né? Eu falei, não, gente, eu preciso lavar esse cabelo, essa hora da noite que esteja, eu vou tomar um banho e lavar esse cabelo, não vou parir com o cabelo sujo. Aí eu falei, meu Deus, mas se eu ligar o chuveiro, meu marido vai ouvir, eu vou ter que contar pra ele agora. Aí eu fui lá, chamei o meu marido e falei com ele. Aí ele ficou desesperado, aí falou assim, e agora, o que eu faço? Aí eu falei com a maior calma do mundo, volta a dormir que eu vou tomar um banho.
E ele ficou doido, falou, não, eu preciso avisar os meus pais, avisar os seus pais, como assim? A gente precisa ir pro hospital agora. Aquele desespero, parece cena de novela, né? Falei, não, calma, tá tudo bem, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, depois eu vou secar o cabelo, volta a dormir, fica tranquilo que esse bebê pode demorar até 24 horas pra nascer. E feito isso, entrei no banho e eu fiquei nesse banho, não sei nem por quantos minutos. Deixei a água cair assim na lombar aqui pra ver se estimulava o trabalho de parto. Lavei meu cabelo tranquila, curti aquele momento com a minha barriga, com meu bebê, conversei com ele e fiquei lá. E nada deu ter dor e nada de sentir nada. Enfim, terminei o banho. Quando eu saio do quarto, eu me deparo com meu sogro, minha sogra, minha mãe, todo mundo lá dentro de casa, em plena 1h da manhã, prontos pra me levar pro hospital. Aí eu fiquei nervosa. Por quê? Porque eu queria curtir esse momento no meu tempo, do meu jeito. E aí eu senti meio que não estavam respeitando isso. Claro que hoje eu sei que era o primeiro neto, tava todo mundo muito ansioso, é excesso de amor na verdade, né? Mas naquele momento eu fiquei meio irritada com essa situação, com essa pressão que eles estavam pondo em cima de mim. E aí eu mandei todo mundo embora pra casa. E aí mandei todo mundo dormir. E voltei a dormir também. Falei pro meu marido, vamos deitar, vamos dormir, vamos esperar. Eu não tô sentindo nada, esse bebê não vai nascer agora, então vamos ficar calmos e esperar. Aí deitamos, quando foi mais ou menos umas 3h30 da manhã, o médico entrou em contato comigo e pediu para que eu fosse até o hospital para ele me avaliar. Aí chamamos a família inteira, que meu marido não ia aguentar ir sozinho. Então a gente chamou a família inteira e chegamos no hospital. Parecia a família buscar pé, chegando no hospital 4h30 da manhã, aquele multidão de gente. Mas ficou todo mundo lá no pronto-socorro, o hospital tava vazio, então assim, não tumultuou tanto a vida do hospital, né? Aí eu lembro que uma técnica de enfermagem veio pra me levar até o consultório do médico e ela perguntou se eu queria ir de cadeira de rodas. Eu falei, não, imagina, eu tô super bem, eu vou andando. E eu queria andar, porque eu queria estimular logo, né, as contrações, trabalho de parto, e andar ajuda muito nesse estímulo. Lembro que ela falou pra mim, nossa, faz tempo que eu não vejo uma gestante tão tranquila assim, né? Eu falei, ah, não, tudo bem, né? E eu realmente tava muito calma, porque tava tudo correndo bem. Aí o médico me examinou, viu que realmente eu tava com a bolsa rota e ele fez o exame de toque. No exame de toque ele falou pra mim que eu não tinha nada de dilatação, tava 0 de dilatação e que o bebê tava alto, ou seja, ele não tava encaixado ainda. E eu não tava tendo nada de contrações, mas mesmo assim ele falou que ia me internar e pediu pra fazer um cardiotoco. Cardiotoco é um exame que eles fazem para ver a vitalidade do bebê. Então eles colocam 2 sensores na sua barriga, você fica por uns 20 minutos sendo monitorizado e eles veem as contrações uterinas e o batimento cardíaco do bebê para ter uma base de como tá a vitalidade do bebê. E quem fez o exame em mim foi essa minha amiga. Eu lembro que ela pediu para eu entrar numa salinha, tirei toda a minha roupa, coloquei a camisolinha do hospital e aí ela fez o cardiotoco em mim. E no meu cardiotoco, durante esses 20 minutos, não apresentou nada de contrações. E aí eu perguntei, e aí, se eu quiser parto normal, como é que vai ser? Ela falou, bom, o parto normal você vai ter que induzir. E induzir, assim, a grosso modo, eu não sou enfermeira obstetra pra dar mais detalhes, mas assim, a grosso modo eles colocam os comprimidos no colo do útero, colocam os soros, é um processo muito demorado, não é garantia que vai dar certo. E tinha tido há pouco tempo o parto da Sabrina Sato, e ela ficou aí eu lembrava disso, ela ficou 24 horas em trabalho de parto induzindo, e no final ela teve um parto cesárea. E vários relatos também que eu vi no YouTube, que eu vi de amigas minhas mesmo, que ficaram 20 horas em trabalho de parto e não conseguiram ter o parto. Teve amiga minha que ficou 20 horas, teve dilatação total e não conseguiu, acabou tendo um parto cesárea. E imagina eu, no meu nível de ansiedade e querendo saber se o meu bebê realmente ia nascer com pré-torto congênito ou não, o meu estado para poder esperar tantas horas e tal. E aí eu perguntei pra ela, e se eu quiser cesárea? Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, se você quiser cesárea, é agora, a gente já vai pro centro cirúrgico, o médico tá chegando e a gente já faz. Aí adivinha o que eu escolhi? Escolhi a cesárea. Gente, mas eu escolhi a cesárea porque eu ia infartar esperando induzir e tudo. Eu precisava saber logo, eu já tava aguentando desde das 29 semanas sem ter essa certeza se meu filho ia ou não ia ter pré-torto congênito. Eu já tava com a consulta do ortopedista agendada, então eu falei, não, ou eu tenho cesárea agora, ou eu vou infartar aqui nesse lugar, minha pressão vai subir, não vai dar certo. E aí, eu lembro que foi coisa de filme, assim, na maca que eu tava mesmo, ela pegou, levantou as grades laterais, assim, da maca e começou a me arrastar pelo hospital e de repente eu tava dentro do centro cirúrgico, conversando com a anestesista. Foi muito louco. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque afinal o meu medo não era do parto de nada, o meu medo era da anestesia.
Tem horas que é muito bom você ser enfermeira, mas tem horas que não é tão bom assim. Porque eu circulei muito parte cesárea, eu já vi muita hack ser aplicada e eu sei o tamanho da agulha e era isso que me dava muito medo. E aí eu cheguei lá, conversei com o anestesista, ele me tranquilizou. Aí ele pegou um acesso aqui no meu braço, não deu nada, foi super tranquilo, mas eu não tenho muito problema com isso, meu problema mesmo era a agulha lá nas costas. Aí eu lembro que eu sentei assim, né, meio curvadinha na maca, baixei a cabeça, tentei manter meus ombros aqui bem relaxados, que é na hora assim que a gente tá tensa, a gente tem uma tendência a travar aqui. Então eu tentei ficar bem relaxada com a cabeça assim, e ele aplicou a anestesia e eu não senti absolutamente nada. Foi super tranquilo, super mesmo. Muito melhor do que eu imaginava. Eu imaginava a pior coisa do mundo, eu imaginava que eu ia dar pulo assim, e não, foi super tranquilo. Não senti nada, a única coisa que eu senti foi tipo um choquinho nas minhas pernas, mas um choquinho mínimo. E aí, logo após a aplicação, eles me deitaram e foi colocada uma sonda vesical em mim, que é uma sonda que coloca na uretra pra gente fazer xixi durante a cirurgia nessa sonda, né? Não senti nada, eu só fiquei sabendo que colocaram a sonda em mim porque me falaram, porque aí nesse momento eu já tava bem adormecida, né? Da cintura pra baixo e não senti nada. E é legal que a anestesia ela pega de uma forma muito natural, você não é assim, do nada você não sente, você não tem nem a percepção de que você tá perdendo o movimento. Eu lembro que depois que colocou a sonda, eles falaram assim pra mim, tenta levantar a perna. E eu simplesmente não consegui. Então foi muito assim, natural esse processo. Aí os médicos entraram, os cirurgiões conversaram comigo, né? Começaram a me preparar, fizeram asepsia, colocaram os campos em mim e propriamente ia começar a cirurgia. E eu confesso que dá um medinho, você fica pensando assim, meu Deus, será que essa anestesia pegou mesmo? E se não tiver pegar? E se ele começar a cortar e começar a sentir dor? Mas gente, não tem jeito. A anestesia pega de um jeito que você não percebe nada. É muito tranquilo. Aí nesse momento meu marido entrou. E agora eu preciso falar do meu marido nesse momento. O meu marido é uma pessoa que tem pânico de sangue, pânico de agulha, pânico de tudo que é coisa da área da saúde. Eu não sei como que ele casou com uma enfermeira. Ele é daqueles que quando vai colher sangue, desmaia. Então, imagina pra ele como foi complicado ter que assistir o parto. Eu insisti bastante pra que ele assistisse. Eu nem sei se ele queria tanto assim assistir, mas assim, por mim ele foi. Ele encarou. E aí ele sentou do meu lado. E aí eu lembro que eu fiquei conversando com ele, falava assim, olha pra mim, fica olhando pra mim, né? Aí eles colocam um pano aqui na sua frente, então a gente não fica vendo propriamente a cirurgia, então a gente vai colocar as imagens aí pra vocês verem certinho o que aconteceu. Tem um momento, logo que o neném vai nascer, que eles usam um aspirador. Esse aspirador, ele aspira o líquido amniótico, né? E a mangueirinha do aspirador tava do lado, assim, da minha cabeça. E aí meu marido falou que ele olhou a mangueirinha, ficou olhando pra mim, só pro meu rosto, mas quando ele olhou, ele viu a mangueirinha e a mangueirinha começou a ficar vermelha, cheia de sangue. Mas aí ele segurou, respirou fundo e se segurou. Mas na hora que até mostra aí o médico fazendo uma força, como o meu bebê tava alto, pra ele sair, eles tiveram que fazer como se fosse uma pressão no meu abdômen. E na hora que ele fez essa pressão, eu fiz uma baita de uma careta, que foi a hora um pouquinho antes do neném nascer. Porque eu senti essa pressão, eu não esperava que isso fosse acontecer. E eu assustei. E aí, por mais que eu soubesse todo o processo da cesárea, eu não esperava que eu ia sentir alguma coisa, né? E aí eu senti essa pressão e eu assustei, eu fiz uma careta, tipo uma careta de dor. E aí o meu marido assustou e foi nessa hora que ele desmaiou, como vocês podem ver nas imagens. Ele falou alguma coisa pra mim que eu não lembro, aí ele sentou. Isso aí disso aí eu não vi nada, porque eu tava imóvel, né? Mas aí ele senta primeiro na cadeira do anestesista e aí ele vai desfalecendo. E aí foi muito engraçado, porque de repente ele tava ali, de repente ele sumiu. Mas tudo bem, não atrapalhou em nada o processo, a gente até já imaginava que isso ia acontecer. Ele era do tipo de marido que passava mal até na consulta de pré-natal, então assim, acabou sendo um momento muito engraçado que ficou aí, né, pra história. E aí a minha amiga, que é enfermeira, ela que pegou o bebê, que foi um momento muito especial. E aí ela levou o bebê pra eu ver com o pezinho escondido. Eu queria ver o pé, eu lembro que eu falava assim, deixa eu ver o pé. E ela falava, não, curte seu bebê, olha ele, esse é o Heitor e tal. E aí foi muito mágico, porque eu vi ele. E aí eu lembro que a primeira coisa que ele fez, quando ela colocou ele perto de mim, assim, em cima de mim, foi fazer xixi. Ele fez xixi na minha cara. E eu lembro que eu pensei assim, naquele momento, falei, nossa, graças a Deus, ele consegue fazer xixi.
E aí eu fiquei ali um bom tempo com ele, ela deixou eu ali não sei nem por quanto tempo. Ela já colocou ele pra mamar, colocou ele em contato pele a pele, mesmo tendo parto cesariano, eu tive toda essa atenção lá no hospital. E foi muito bacana. Bacana e estranho ao mesmo tempo, porque você, mesmo sendo enfermeira, sendo consultora de amamentação, uma coisa é você auxiliar as outras mães a amamentar, mas uma coisa bem diferente é você amamentar, você aprender a ser mãe, a amamentar. Eu não sabia muito bem o que fazer, né? Então eu fiquei ali parada e ela colocou ele, e ele tentou pegar. Foi meio estranha a posição, é meio estranha, né? Mas foi um momento muito bacana. E depois de alguns longos minutos que ninguém me mostrava o pé dessa criança, a pediatra veio, examinou o Heitor. E aí ela falou pra mim que tava tudo bem, que o pezinho dele tinha nascido normal, graças a Deus. Foi um momento, assim, de muita emoção, porque, assim, por mais que a gente acredite que possa ter sido um diagnóstico errado, no fundo, assim, eu ficava esperando, assim, pelo pior, né, que eu ia ter que fazer um longo tratamento com ele. O tratamento, em média, vai até os 4 anos de idade, depois pode continuar por mais tempo, assim, não sou expert pra falar, mas foi um momento muito especial. E aí, enquanto eu tava lá com o neném, né, eles estavam fechando o campo cirúrgico, e aí eu comecei a sentir um enjoo, uma coisa assim meio estranha. Era como se estivessem mexendo dentro de mim. Eu acho que eles realmente estavam mexendo. E aí eu comecei a sentir um pouquinho de enjoo. Falei pro anestesista, ele logo colocou um remedinho lá e tudo passou. Era assim, qualquer coisa que eu sentia eu falava, parece que eles resolviam, tirava com a mão. Aí eles terminaram a cirurgia, fizeram curativo, tudo, né? O Heitor foi colocado numa incubadora e aí eles me informaram que o bebê ia ser levado para uma outra salinha enquanto eu ficava na recuperação anestésica. Aí eles me colocaram numa outra maca, passei assim de maca, fui passada assim, eles, como eu tava com as pernas dormentes, né, eles me passaram, parecia uma montanha-russa, assim, eles pegaram, tipo, me puxaram, foi um momento bem de adrenalina, assim, e aí eles me levaram pra uma salinha, sala de recuperação pós-cirúrgica, né, pós-anestésica, e aí quando eu cheguei na salinha, encontrei o meu marido lá, deitado na maca, como se fosse um paciente também que tivesse acabado de sair da cirurgia. Foi muito engraçado. Falei com ele um pouquinho e levaram ele, que ele já estava recuperado. E aí eu fiquei lá nessa recuperação por 2 horas, né? E depois eu fui encontrar com o neném. Então, gente, é isso. Esse foi o meu relato de parto. Meu parto cesariana foi super tranquilo, foi uma experiência ótima. Como enfermeira, eu sempre idealizei que eu ia ter realmente um parto normal, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente idealiza. Eu acho que por eu ser uma pessoa tão ansiosa, acabou sendo o melhor tipo de parto pra mim. Um parto super humanizado, porque eu tava com pessoas queridas. O médico que fez o meu parto era meu chefe, então super querido. A enfermeira, minha amiga, tava o meu marido. Foi um momento muito especial, apesar do desmaio, que acabou sendo aí, né, um momento super cômico, e a gente tem esse vídeo pra lembrar sempre desse momento. E é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês, né, com essas informações. Espero que eu possa ter ajudado a desmistificar um pouco esse terror que falam do parto cesariana, né? Claro que não é pra sair fazendo cesariana, não tô dizendo aqui que é pra todo mundo sair fazendo cesariana, mas, né, dependendo do caso, se tiver uma boa indicação, eu acho que é válido. E é isso. Espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!